Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live do Cinema em Movimento Circuito Universitário de Goiás em 2025. Agora eu irei adicionar aqui já a nossa convidada, enquanto eu falo mais um pouquinho do projeto para vocês, certo? Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre o filme Vozes Negras e para isso eu convidei a Letícia Barbosa, né, que vai entrar aqui agora. Mas agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Cinema em Movimento, Circuito Universitário. É um projeto que visa levar para as universidades públicas brasileiras filmes brasileiros, documentários, né, principalmente, e feitos de forma independente para que a gente possa discutir questões ligadas aos direitos humanos. Então, esse é o principal objetivo do filme, e a partir disso nós temos as sessões presenciais que aconteceram ali, principalmente no segundo semestre de 2024, nas faculdades, nas universidades públicas, né, do Brasil, em todo o território nacional, né, ali a gente tem principalmente as capitais, mas o projeto acontece em todos os estados e também no Distrito Federal. E a partir disso também tem esse modo online, né, que a gente traz pessoas aqui no Instagram para fazer uma live, pessoas que vou aqui adicionar a nossa convidada, que vão discutir esses filmes aqui com a gente para que a gente possa ter um tipo de reflexão, né, maior, mais profunda sobre os filmes. Então, como eu falei, eu vou adicionar aqui a nossa convidada agora para ela conseguir conversar mais um pouco com a gente sobre o filme, certo? Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar ela. Ela é a Letícia Barbosa, ela é acadêmica do curso de História da UFRR, né, Universidade Federal de Roraima. Ela é militante do Movimento Correnteza e da Unidade Popular, a UP. Ela é ex-presidente do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, da Universidade Federal de Roraima também, e do Centro Acadêmico de História, o CARRIST. Ela é membro do grupo de pesquisa Africanidades, Literaturas e Minorias Sociais, também da UFRR. E aqui, como área de atuação, a gente tem políticas públicas de promoção à igualdade racial, educação antirracista e feminismo negro. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos aqui qual é a estrutura dessa live. Inicialmente, a nossa convidada irá fazer uma fala, e ao final vocês podem deixar comentários, perguntas, para que a gente direcione a ela. E também ali, né, caso seja interessante, eu também farei algumas perguntas à nossa convidada. Lembrando que essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, então quem estiver vendo, quiser assistir novamente, né, depois, ou mandar para um amigo que perdeu, né, aqui no momento ao vivo, ela vai ficar salva na íntegra aqui no meu perfil. Então agora eu já passo a palavra para a nossa convidada, Letícia Barbosa. Oi, Thiago, boa tarde. Consegue me ouvir bem? Sim, sim. Oi? Consegue me ouvir Consigo. bem? Ah, ótimo. Deixa eu chegar um pouco mais perto. A gente começa agora, espera um pouquinho e já posso começar minha fala. Acho que a Posso gente pode começar, né? começar. Certinho, então. Bom, gente, boa tarde. Né? Como o Thiago bem apresentou, eu me chamo Letícia Barbosa, eu moro aqui no estado de Roraima, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse documentário, que é o documentário Vozes Negras, está sendo apresentado pelo Circuito Universitário. E aí eu acho que eu vou começar destacando alguns pontos, né, de forma cronológica mesmo, alguns pontos de forma cronológica desse documentário que me chamaram a atenção, né. Inicialmente a gente tem, inclusive, uma contextualização. Eu não sei se está dando para me ouvir bem mesmo, né? É porque a central aqui está muito alta. Tá bom, sim, dá para ouvir. Ah, ótimo. Então, inicialmente, a gente tem uma contextualização que é feita até em forma de legendas no documentário sobre o movimento negro nacional, mais especificamente sobre a fundação do movimento negro unificado, lá em 1978, né? E como que a fundação do movimento negro unificado é tida como a refundação, digamos assim, de um movimento negro nacional contemporâneo, né? Então, é destacada a importância desse evento, da fundação do Movimento Negro Unificado, né? Ali, lá em São Paulo, lá em 1978, a época lá no Teatro Municipal, uma grande manifestação de pessoas negras, né? Reivindicando os direitos, reivindicando o fim da discriminação racial, abaixo o racismo, né? E esse fato, ele é tido como um momento de
fundação do movimento negro nacional contemporâneo, né? Sem, obviamente, tirar a importância de toda a luta do movimento negro antes do movimento negro unificado, né? Porque a luta do movimento negro ela não se inicia com o movimento negro unificado, tanto que se destaca, né, na fala, acho que da própria Sueli mesmo, que é a refundação de um movimento negro contemporâneo. Mas antes do movimento negro unificado, a gente tem a Frente Negra Brasileira, né, tem o Teatro Experimental do Negro, enfim, as próprias revoltas, os motins dos escravizados já era, digamos assim, uma expressão de movimento organizado no Brasil contra o racismo, né? Então tem esse destaque sobre, contextualizando, a fundação do movimento negro unificado e focando principalmente na questão das mulheres negras na militância e na luta contra as desigualdades de raça e de gênero, né? Então a Jurema começa logo no início falando sobre a dificuldade que se tinha à época das reuniões do movimento negro com os homens do movimento, né? Que os homens do movimento eles pareciam formar uma aliança entre si, né? E de certa forma as mulheres, as ideias das mulheres, as falas das mulheres, as decisões das mulheres ficavam excluídas, né? Ficaram ali tiradas para uma categoria de subrepresentação, digamos assim, dentro daquele movimento, em que os homens, numa aliança muito sólida, né, quase que um pacto, digamos assim, patriarcal, eles conseguiam sobrepor suas opiniões, suas decisões, suas falas, né? E que a partir disso, inclusive, ela destaca que houve a criação de coletivos dentro dessa organização, de coletivos de mulheres, né, de feminismo negro. A partir daí também começa muito o debate sobre o feminismo negro. E aí depois, uma coisa também que eu achei interessante, ainda na fala da Jurema, já um pouco depois dessa primeira fala, quando ela fala assim, que logo de início, quando ela se encontrou com essa ideia de racismo, né, se encontrou com a questão da fundação do movimento negro unificado, ela muito se perguntava o que era isso, que isso não existia. Né? Falar, vocês estão trazendo coisa dos Estados Unidos, vocês estão doidos? Né? Aqui não tem racismo, não. Racismo é na África do Sul. E ela ficava muito confusa com essa questão. Chegou, inclusive, como ela falou, ela disse que teve uma questão interna com a Lélia Gonzalez, né, porque ela não entendia isso que a Lélia Gonzalez trazia dentro do movimento, né? E aí disso eu gostaria de destacar a questão da democracia racial. Inclusive, já tem surgido nos últimos tempos, nos últimos anos, já tem surgido muitos textos, muitos cursos também, muitos seminários sobre a história da democracia racial, né? E como que a história da democracia racial ela perpassa sobre as pessoas, sobre a sociedade brasileira, né? Trazendo essa concepção de que há uma harmonia entre as raças no Brasil e que o racismo não existe, né? Que o racismo é coisa dos países onde há segregação racial, legalizada por lei, inclusive. Estados Unidos, África do Sul, e que no Brasil, se não existe essa segregação racial legalizada, né, pelo próprio Estado, não existe racismo. Racismo é uma coisa que vocês estão trazendo dos Estados Unidos, vocês estão trazendo da África do Sul, vocês estão ficando doidos, né? E aí, outro ponto também que eu achei interessante, já na fala da Sueli, né, da Sueli Carneiro. Inclusive, sou muito fã da Sueli Carneiro, muito fã mesmo. Gostaria também de recomendar o podcast da Sueli, que ela faz junto com o Mano Brown. Eu sempre recomendo quando eu falo dela, né? No Mano a Mano, do Spotify. Um podcast muito bom, uma conversa muito bacana, um diálogo muito legal que ela tem com o Mano Brown sobre a questão do racismo no Brasil, né? E sobre a fala da Sueli nesse documentário, eu acho que eu gostaria de destacar quando ela fala sobre a questão da agressão, né? Ela fala, eu, desde muito cedo, me deparei com racismo, ainda na escola, né? Ainda com 6 anos de idade, me chamavam de negrinha, de pelezinha, e etc, né? Então, para
mim, a forma de lidar com a agressão racial era sempre com agressão física, né? Então eu metia a porrada mesmo, eu batia mesmo, né? Eu fui até meados enfim, da militância, eu fui uma pessoa muito agressiva, né? Porque era a forma que se tinha de resolver, de argumentar, digamos assim, sem argumentos, contra o racismo. E aí ela fala também sobre a questão do tornar-se militante, né? De que a consciência acerca do racismo, né? Acerca das questões étnico-raciais, normalmente a militância ela vem disso, mas não obrigatoriamente, né? Então, não é porque a pessoa ela é preta que ela vai se tornar uma militante, né? Foi uma escolha, no caso da Sueli, acho que para mim também foi uma escolha, né? Mas que, assim, a consciência, a partir do momento que se tinha consciência racial, consciência política, né, tinha-se muito essa abertura para tornar-se militante. E que um ponto emblemático, inclusive, né, decisivo, digamos assim, para essa escolha da Sueli, foi ouvir as falas da Lélia Gonzalez, né? Então, ela até brincou falando assim, eu acho que um ponto emblemático para mim foi ouvir a Lélia Gonzalez. Quando eu ouvi a Lélia Gonzalez, eu pensei, é isso que eu quero ser quando eu crescer, né? Outra coisa também que eu achei interessante foi quando a Jurema Batista falou da forma que ela se convenceu, digamos assim, né, da questão racial passada aqui no Brasil, veio muito a partir dos dados, né? A partir do momento que ela foi procurar dados empíricos. Ela foi procurar os dados sobre a questão salarial, a questão do desemprego, a questão da miséria, da fome, né? E com isso ela foi associando, né? Com isso ela foi vendo que de todos esses dados, né, da fome, da miserabilidade, do subemprego, né, aquilo ali sempre ficava para as pessoas pretas. Enquanto as classes sociais mais abastadas, né, as classes sociais mais ricas, né, classe média alta, normalmente aquilo ali era algo que ficava para as pessoas brancas. E a partir disso ela foi se convencendo também, foi também um argumento muito importante para ela se convencer da questão racial no Brasil. E eu acho que, de fato, isso é um ponto muito interessante. A partir do momento em que outras fontes de pesquisa e o próprio IBGE começam a utilizar, né, o quesito cor, quesito raça nas pesquisas, isso, dessa forma, fica muito mais fácil de tornar claro a desigualdade racial no Brasil. Eu acho que por enquanto isso. Vou esperar para ver se tem alguma pergunta, se tem alguém para interagir, para ver se a gente consegue destrinchar um pouco mais. Tá bom, certinho. Ótima fala inicial aqui para a gente poder iniciar, né, o debate. Por enquanto, quem estiver assistindo, se tiver alguma questão para nossa convidada, pode deixar aqui nos comentários, para a gente poder refletir mais sobre um pouco, né? E aí, eu gostaria de te perguntar, né, fazer uma primeira questão assim, pensando principalmente a partir desse viés da história, né, que eu sei que você também é da história, assim como eu também, a gente vem dessa formação, né? É muito interessante que o filme ele traz muito essa questão desse contexto histórico, ele traz várias fontes ali daquela época, né, principalmente a partir daquele primeiro ato ali naquela escadaria em São Paulo, né, da formação do MNU. E a partir disso também, né, tomando a sua jornada enquanto militante na contemporaneidade, eu gostaria que você refletisse um pouco acerca de como que aquelas demandas que aquelas mulheres negras tinham naquele momento, dentro dos movimentos, são atendidas hoje ou não. Como que você enxerga isso ao longo do tempo, dentro dos movimentos que você já participou, que você participa, como que você entende essa voz, né, das mulheres negras, como elas estão sendo colocadas hoje em dia, como que essa recepção, que provavelmente, né, ali a gente pensa, vem com grandes conflitos, né? Bom, eu acho que, inclusive, a Sueli até, em algum momento dessa fala, ela cita que uma grande conquista, né, que o movimento negro teve, né, foi
conseguir pôr a discriminação racial como um eixo estrutural da violação dos direitos humanos no Brasil. E dá para a gente notar também que a partir disso, né, principalmente a partir desse momento da refundação do movimento negro, né, com a fundação do MNU, a partir desse momento de organização do movimento negro no Brasil, em que a partir desse momento ha tido mas a partir desse momento a gente consegue perceber algumas mudanças no eixo político institucional do nosso país, né? Então, assim, leis, normas, políticas, né? É possível perceber nessa caminhada de lá para cá, né? A própria Constituição de 1988, que foi depois, então, assim, na própria Constituição já traz, a Lei CAO já traz também contribuições sobre a questão da discriminação racial, né? E aí a gente vem com a 10.639, de 2003, também, que é complementada pela Lei 11.000, depois de 2008, se eu não me engano. Tem a Lei de Cotas já em 2012, né? Então, é possível, sim, de fato, a gente perceber algumas políticas que foram implementadas a partir da organização do movimento negro, né? Mas a própria Sueli, inclusive, falou em outro momento, né, e eu reforço isso, é que é um processo que ele não é contínuo e ele não é automático, né? O processo de conquistas para a população negra no Brasil, ele não é um processo que ele foi contínuo a partir da fundação do Movimento Negro Unificado, a partir de 1978, ele foi continuamente progredindo as políticas de combate ao racismo, de promoção à igualdade racial até esse momento, 2025, né? Não é um processo contínuo, muito pelo contrário, é um processo que ele é muito testado, né? Ao longo desses anos, ele é um processo que ele é muito testado. As nossas conquistas, elas são sempre testadas, né? Um exemplo é a revisão da Lei de Cotas no ano retrasado, né? A gente passou por um momento de revisão da Lei de Cotas, que claramente, com dados, inclusive, tornou um pouco mais diversas as universidades do país, mas que tinham bancadas inteiras do legislativo que eram contra a continuidade dessa política, né? E com a lei de cotas, uma série de outras políticas passam diariamente por esse teste. Então, assim, tudo que a gente vem conquistando com luta, e o que se conquista com luta é caro, né? Vem sido continuamente também testado, né? Testado pelo Estado. E eu acho que um exemplo disso também quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vê a questão da violência policial, né? Quando a gente vê a questão da violência nas ruas, da violência policial, todos os anos a gente perde inúmeras vidas negras para a violência policial, para uma polícia que é racista, né? Então, assim, é possível ver, sim, conquistas, respondendo a tua pergunta, é possível ver conquistas, e não são poucas, as políticas voltadas à promoção da igualdade racial ao longo de 1978 até 2025, apesar de não serem suficientes de forma alguma, né, e de muitas vezes não serem eficientes também, é possível ver, sim, algumas conquistas, mas não é um processo contínuo, né? É um processo que ele vem sempre sendo testado. Exemplo, o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi um governo que ele tentou, de todas as formas, acabar com tudo que era política relacionada à questão racial, né? Então, assim, a gente vem continuamente sendo testado com a questão de acabar com as políticas voltadas para o combate ao racismo. E aí, já partindo dessa questão, né, que você falou sobre essa necessidade de continuar essa luta por conta de sempre estar sendo testado, né, principalmente pelo Estado, de que esses direitos eles
foram garantidos até certo ponto, mas que eles podem ser revertidos também, de acordo com aquela política que a gente nota ali. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre como que esse filme, ele é uma forma de potência ali para a gente poder tornar esse tipo de discussão clara, por exemplo, nos ambientes educacionais. Já pensando assim, principalmente a partir dessa formação, né, enquanto professores, formação de professores, como que essas questões que o filme traz, muitas vezes elas não aparecem muito assim, nas universidades, na nossa formação, e como que a gente pode utilizar aquilo ali na sala de aula, de certa forma, para poder dar voz, né, a essas questões. Então, eu acho que, na verdade, é um dos objetivos principais, né? Projetos como esse, como o Circuito Universitário, né, o Cinema em Movimento, um dos objetivos principais é trazer isso para a sala de aula, né? Trazer documentários como esses para a sala de aula, em que a gente consegue entender um pouco da história da democracia racial, da desigualdade de raça e de gênero, né? Inclusive, por si só, esse documentário é uma potência quando se trata da questão do feminismo negro, né, da questão da desigualdade de gênero e de raça e de forma interseccional, né? Então eu acho que eu particularmente sou muito fã, né, do uso de audiovisual em sala de aula, não só enquanto uma forma de ilustrar um conteúdo ou de entreter, né? Mas para a produção de conhecimento mesmo. E eu acho que esse documentário é, é muito valioso nesse sentido. Ele é muito valioso nesse sentido de ser levado para a sala de aula para que a gente entenda um pouco como que se dá, como que se deram as reivindicações do movimento negro, até a gente chegar aqui nessas políticas que são essas, né, que políticas que o movimento negro alcançou lá dos anos 70, dos anos 80, até 2025, e a importância dessas políticas para a gente hoje, né, sejam as políticas para as pessoas negras no âmbito educacional, no âmbito político, no âmbito de saúde, no âmbito de segurança, no âmbito de empregabilidade, né? Então, eu considero que todo o audiovisual negro, ele tem alguma forma de, de potência, de valor, seu uso em sala de aula. Né? E aí, já trazendo talvez esse uso do filme na sala de aula, né, e tudo mais, a gente refletiu sobre isso. Eu gostaria de te perguntar sobre como que você enxerga essa a presença dessas discussões e até mesmo dessas pensadoras negras que aparecem no filme ali na universidade, nesse ambiente acadêmico. Se, por exemplo, aí na Universidade Federal de Roraima, você teve contato com essas pensadoras de forma fácil, digamos assim, alguma disciplina, se tem essa atenção da parte dos professores, do corpo docente e da própria estrutura do curso de História de trazer essas outras narrativas que fogem daquela narrativa histórica branca hegemônica que a gente já está acostumado, assim, de certa forma. Então, eu gostaria que você pusesse pra gente, assim, essa vivência sua em contato com essas intelectuais na universidade. Bom, eu acho que a gente tem ainda, Tiago, né, um significativo déficit na formação dos professores, né, na licenciatura. Inclusive, é uma pauta que está em voga, né, a questão da licenciatura, agora com o pé de meia para o pessoal da licenciatura, né, e outros incentivos, a poupança, etc., outros incentivos. Eu mesma participei de um programa que era justamente de incentivo também à formação docente, nessa perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, que foi do Caminhos Americanos, né? Um programa de intercâmbio, eu estive em Moçambique no mês de setembro, então isso também faz parte de um dos programas do governo, do Ministério da Igualdade Racial, né? Relacionada à questão da formação docente, da educação antirracista, da educação para as relações étnico-raciais, mas ainda é muito perceptível que a gente tem um grande déficit na educação, na formação docente quanto a isso, né? Então, vou dar um exemplo aqui da minha universidade que você pediu. Aqui na Universidade Federal de Roraima, no curso de História, a gente só conseguiu
a implementação das disciplinas de História Afro-Brasileira, História da África, a partir de 2023, né? A partir de um PPC, de um plano político pedagógico, né? Um plano de curso, do ano de 2023. Inclusive, exatamente 20 anos depois da Lei 10.639, que já trazia essa obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E, por exemplo, aqui na minha universidade, só 20 anos depois dessa lei, é que a gente conseguiu, com luta, inclusive, implementar aqui no curso disciplinas obrigatórias do curso de licenciatura em História, na nossa matriz curricular, disciplinas obrigatórias que tratassem do ensino de História da África, do ensino de História afro-brasileira, né? E também eu considero que são muito recentes as implementações de cursos desse tipo, de pós-graduações desse tipo também nas universidades, né? Se a gente considerar que tem sido principalmente de 20, 25 anos para cá, a partir dos anos 2000, né? Então, é algo muito recente. É algo muito recente. Muitas universidades estão aderindo a isso agora. Então, é justamente por isso que o governo agora, inclusive, se vê nessa peleja, digamos assim, de tratar a questão da licenciatura com um pouco mais de valor. É uma atitude um pouco tardia, eu considero um pouco tardia, né? Mas agora, finalmente, se vê nessa peleja de tratar a educação para as relações étnico-raciais com um pouco mais de valor, de tratar a implementação da 10.639 com um pouco mais de valor, de tratar a formação do docente antirracista com um pouco mais de valor, né? Então, eu acredito que seja isso. Sim, sim. Aqui em Goiás também, na Universidade Federal de Goiás, a gente tem uma única disciplina, né, se chama História das Culturas Afro-Brasileiras e Africanas. E é uma disciplina obrigatória, mas que ela só passou a ser obrigatória em 2020, no PPC de 2020. E nós temos também a disciplina de História Indígena, que não é obrigatória, é uma disciplina optativa. Apesar de também ter uma lei referente ao ensino de História e Cultura Indígena no Brasil desde 2008, né, assim, aproximadamente. Então, realmente é um déficit que a gente nota e que agora está tendo mais política sobre isso, né, depois de muito tempo, assim, né, mais de 20 anos. Então, realmente é um ponto, assim, para a gente ficar bem atento. Sim, exatamente. E aí, alguém aqui comentou no chat e fez uma pergunta. Ó. Você acha que ser negra chega primeiro aos lugares do que o ser mulher? Sim, eu acho que sim. Né? Eu acho que o ser negro ele sempre chega primeiro. Acho que a gente tratando assim, principalmente quando a gente fala sobre a questão da interseccionalidade, eu acho que a gente fala a mulher negra ela está na base dessa pirâmide de repressão, de discriminação, né? Então eu considero que sim, ser mulher negra sempre chega primeiro nos lugares. Para mim sempre foi assim, né? Eu acredito que para outras mulheres negras também sempre foi assim. Perfeito. E aí, quem tiver mais questões, tá, pessoal? Vocês podem deixar aqui no chat para nossa convidada, que ela vai respondendo aqui de acordo com o andamento da nossa live. E aí, eu vou elaborar aqui mais algumas questões também, né? Para a gente poder continuar a nossa conversa. E aí, sobre essa questão do movimento negro e tudo mais, essa questão principalmente da história e da cultura afro-brasileira, que a gente comentou agora aqui sobre a universidade, eu também gostaria que você fizesse uma reflexão, talvez, porque você falou que você já teve uma experiência agora relativa a essa questão das relações étnico-raciais, ali, juntamente com o ensino, né, e tudo mais. Eu gostaria que você fizesse, talvez, um balanço até de experiências pessoais que você já teve na escola, de como que você nota, talvez, que essas discussões sobre questões raciais, elas eram aplicadas há pouco tempo atrás e como que elas estão sendo agora. Se você nota também um progresso nesse sentido, se hoje em dia, por exemplo, uma aula de história numa escola pública, assim, de forma geral, assim, generalizando mesmo, ela muitas vezes contém mais temáticas referentes às questões raciais do que antigamente,
porque pelo menos aqui em Goiás é uma coisa que eu percebi, né? Eu fui aluno de escola pública por muito tempo, e agora na universidade, né, agora fazendo estágio, que a gente faz estágio obrigatório, também participei do PIBID, eu notei de certa forma assim que há uma introdução dessas questões de forma maior do que foi antigamente. Antigamente eu falo até mesmo, sei lá, 5 anos atrás, 5, 7 anos atrás, quando eu estava Sim, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, gostaria de saber eu como também. que é essa questão. E é até interessante a gente estabelecer esse tipo de discussão aqui nesse caso, porque nós somos de regiões bem diferentes, né? Eu acho que uma parte interessante desse tipo de debate aqui na live é poder fazer essa conexão. Porque eu já estou em Goiás, né? Um cenário totalmente diferente ali, né? Mais no centro-oeste do país, e você já está no norte. Então, esse tipo de comparação eu acho muito rica, assim. Enfim. Uhum. Então, sobre a questão do ensino, eu particularmente estou tentando, na verdade, né, desenvolver a escrita de um projeto que trata sobre a questão do ensino de história a história e cultura afro-brasileira a partir do uso de recursos audiovisuais, né, trazendo o audiovisual negro, o cinema negro, como um, um principal recurso para tratar sobre educação das relações para relações étnico-raciais nas escolas do ensino básico, né? Então, como eu te falei, acho que justamente documentários como esses, filmes também, né, tem muito o seu valor quando se trata da questão de tratar das relações étnico-raciais, da história do povo afro-brasileiro, da sociedade afro-brasileira, da sociedade brasileira, na verdade, da história do povo afro-brasileiro e da cultura do povo afro-brasileiro, né? Então, eu particularmente gosto de fazer dessa forma, né? De utilizar essa metodologia de ensino, de trazer recursos audiovisuais para tratar sobre isso, né? Mas sobre a questão do ensino, eu acho que já tem sido possível notar, inclusive, algumas diferenças em livros didáticos, né? Não sei se você chegou também no PIBID, nos estágios, a conferir os livros didáticos. Alguns livros didáticos, dependendo do modelo, eles já trazem algum tipo de literatura, algum tipo de conhecimento, né, um pouco maior sobre a questão negra no Brasil. Né? Acho que diverge um pouco do que os livros didáticos traziam na nossa época, no máximo 10 anos atrás. Né? Mas diferente um pouco do que os livros didáticos traziam na nossa época, né? Em que a história ela era focada em trazer uma história contada a partir dos portugueses, né? A partir do branco europeu no Brasil, e que a questão negra era basicamente o processo de escravização e o processo de abolição da escravatura. Né? Se limitava a isso. O ensino de história nos livros didáticos se limitava a isso, a essas questões, né? E trazia de forma, inclusive, muito conturbada, digamos assim, no sentido de que o negro não tinha, inclusive, nenhum tipo de mérito, digamos assim, pela libertação do povo negro no Brasil, mas que isso tudo era mérito do Estado, que era mérito da princesa Isabel, né, que era mérito especificamente de uma questão política, né, e que de forma alguma era mérito de algum tipo de luta do povo negro no Brasil. Então a gente já traz esse cenário, inclusive, da abolição da escravatura. Alguns livros já trazem, né, a partir de uma outra perspectiva. Já trazem também algumas sugestões de livro, de outros livros, outras literaturas, de filmes, né? Por outro lado, tem livros que ainda estão muito atrasados, digamos assim, para tratar dessa temática, né? Mas eu acho que, acima de tudo, o preparo do professor. Ainda que o livro didático ele traga ou não essa questão para dentro de sala de aula, eu acho que o preparo na formação do docente, eu acho que ainda é o que mais deixa a desejar. E aí, falando da minha experiência, basicamente, né? As minhas experiências em sala de aula, foi mais ou menos isso que eu notei, né? Muitas vezes o professor, a professora, queria até, tinha, né, boa vontade, digamos assim,
boas intenções de trazer a temática para dentro de sala de aula, mas não trazia de forma crítica, né? Ainda trazia, assim, muito com algumas narrativas somente destacavam o sofrimento, a exploração do povo negro e nenhum ganho, digamos assim, do povo negro do Brasil, né? Não trazia sobre a história da cultura, né? A história da música, da culinária e toda a influência do povo negro para a nossa cultura brasileira. Então, assim, tinham projetos, atividades que eram muito superficiais, que trazia a temática de forma muito superficial, que inclusive eu considero que mais atrapalha do que ajuda, né? Mas eram basicamente as iniciativas, foram basicamente essas iniciativas que eu notei enquanto estive em sala de aula durante esse período de PIBID, de estágio, né? Iniciativas que traziam de forma muito superficial a temática. E muitas vezes, como você falou, né, atrapalha mais do que ajuda, muitas vezes isso é trazido de forma estereotipada. Então, são aquelas narrativas clássicas que a gente já conhece que, assim, a maioria das vezes, né, vem de um viés propriamente racista. Então, é uma falsa representação que você cria ali, ou então uma representação que tinha um objetivo inicialmente ali construído, mas que com o tempo vai sendo mascarado. Então, você traz uma representação que você fala, tá aqui o negro, mas como que esse negro tá ali posto naquele livro didático ou naquele tipo de mídia que você está levando para a sala de aula, né? Sim. E aí, falando sobre isso, uma experiência que eu tive, que foi muito boa, inclusive, nesse sentido, foi no primeiro estágio que eu fiz, que foi semestre passado, que o livro didático ele já apresentava narrativas, assim, muito interessantes, que eu achei, tipo assim, muito boas mesmo, e que estavam até atreladas a uma historiografia mais recente, que já busca trazer outras narrativas sobre pessoas negras ao longo da história do Brasil. Então, uma coisa que me chamou a atenção ali foi, por exemplo, na parte de ditadura militar, que, no caso, aquele livro já trazia uma unidade somente sobre o movimento negro durante a ditadura militar. Então, falava da imprensa alternativa, falava dessa questão da fundação do MNU. Então, é um tipo de narrativa que não se enquadra necessariamente naquela narrativa clássica, que também é importante sobre a ditadura, a narrativa das pessoas de classe média, brancas, que sofreram tortura, que lutavam ali nos movimentos, mas que também é uma narrativa importante, né, de toda forma. Sim, assim como claro. a narrativa das pessoas LGBTs, assim como a narrativa das mulheres. Então, eu identifiquei isso no livro e eu fiquei até um pouco chocada. Eu falei, tipo, eu não esperava isso, sabe? Porque é uma coisa que é uma literatura que eu fui ter contato somente na universidade. E ali naquele momento, ali naquela especificidade daquele livro ali, eu encontrei outras narrativas possíveis ali sobre pessoas negras no Brasil, de forma geral, e mais especificamente na própria ditadura, que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem nem noção, né? A pessoa negra não se encaixa ali naquele contexto da ditadura. Sim, na historiografia da ditadura. A pessoa negra. Não, cadê o negro durante a ditadura? Sumiu. Sim, exatamente isso. E aí tem uma pergunta aqui do Rafa Black, que ele te perguntou: ser uma mulher afro-amazônica também tem suas especificidades? Você sente uma discriminação a mais por ser do norte? Ah, Rafa, minha amiga Rafa Black, aqui do curso de História, inclusive. Também uma grande militante e uma pessoa de muito destaque na militância do movimento negro aqui em Roraima, né? Especialmente no movimento hip hop. Sim, né? Quer dizer, sim, tem suas especificidades, sim. E eu acho que, de certa forma, a gente sente uma discriminação a mais por ser nortista, por ser do extremo norte, né? Muitas vezes até por ter, inclusive, em nosso gene, essa miscigenação com povos indígenas, né? Muitas pessoas daqui passam muito por isso, inclusive até no processo de heteroidentificação é complicado, né? A banca quer que a pessoa se autodetermine enquanto uma pessoa indígena, ela se entende enquanto uma pessoa parda devido a toda uma construção social, cultural, em cima da questão desse pertencimento enquanto uma pessoa indígena. Enfim, tem muitas especificidades mesmo. E aí, se tratando da questão negra na Amazônia, a gente ainda tem, de certa forma, assim, uma invisibilidade sobre a questão do negro na Amazônia, inclusive até pouco tempo mesmo. Essa historiografia ela é, de fato,
muito recente, né? Quando a gente fala de uma historiografia que fala sobre a Amazônia Negra, o negro na Amazônia, é uma historiografia que ela é muito recente, né? É um debate ainda que ele está aí muito em discussão, mas que há uma invisibilidade, digamos assim, quando se trata da questão do negro na Amazônia, da presença negra na Amazônia, né? Porque entende-se que a diáspora africana não chegou até aqui, mas ela chegou, né? Comprovadamente, inclusive, já existem historiografias que tratam sobre isso, tratam sobre a presença negra na Amazônia, tratam sobre a presença de escravizados na Amazônia, né? Então, assim, muito pela questão de que a época da colonização, a colonização aqui do norte, né, da Amazônia, ela já é um pouco mais tardia do sertão, né, do Brasil. Ela é um pouco mais tardia do que no litoral, né, por uma questão geográfica também, muito lógica, de que, obviamente, se chegava pelo litoral brasileiro, né, então a colonização aqui dos estados do norte, da Amazônia, a época do Grão-Pará, da capitania do Rio Negro, que hoje em dia é Manaus, ela foi um pouco mais tardia, e entende-se também que não há uma presença negra, né? Não houve escravidão na Amazônia, mas hoje em dia já tem muitos fatos, né? A historiografia já conta que houve, sim, já desmente esse mito, né? Que faz com que esteja tanto no imaginário social, no senso comum, digamos assim, tanto na própria academia de invisibilidade do negro na Amazônia. Sobre a questão da discriminação, sim, né? Sempre existem, inclusive, eu acredito que ainda mais estereótipos sobre o negro da Amazônia, né? Sobre principalmente a mulher negra amazônida. Acho que existem ainda mais estereótipos em cima de nós, né? Alguns textos já trazem também sobre isso, a questão da mulher amazônida, enquanto uma mulher mais robusta, uma mulher mais matuta, digamos assim, né? Então, dá para a gente dizer que aqui no norte, sobre a questão racial aqui no norte, há uma discriminação ainda maior, né? Fazendo uma interseccionalidade dos fatores mulher, negra, amazônica. Sim, sim, total. Então, a partir disso, né, dessas questões que a gente fez aqui agora, e também da participação do chat, acho que a gente já pode ir se encaminhando já para a finalização da nossa transmissão. E, novamente, eu gostaria muito de agradecer a participação da Letícia Barbosa. Gostaria de falar que foi um debate extremamente rico, né, a partir das perguntas aqui da interação do chat, que foi muito legal. Geralmente o pessoal não fica com um pouco de vergonha, não pergunta muito, e aqui a gente já teve uma interação que fez com que a gente explorasse questões que muitas vezes a gente não iria explorar. Então, o legal da participação do público é isso. Cada um pergunta uma coisa, algum tipo de aspecto, e a gente vai construindo tudo isso daqui junto. Então, a partir disso, novamente agradeço a participação de todo mundo aqui dessa live, principalmente da Letícia, e passo as palavras finais para ela. Bom, eu acho que só queria mesmo agradecer, Thiago, pelo convite, viu? Eu acho que desde 2021 que eu já conhecia esse projeto, né, o Cinema em Movimento, o MPC Filmes, já conhecia desde 2021, também já havia sido convidado em 2021 para participar. E eu acho um projeto muito bacana, sabe? Eu acho um programa muito legal a gente levar o audiovisual para dentro das universidades, para dentro das escolas também, né? Porque isso também trata muito da questão da temática do próprio direito à cultura, né? E também da valorização das obras nacionais. Inclusive, você até falou sobre a questão da ditadura militar, né? E a gente acabou até entrando numa discussão também muito mais recente sobre o filme Ainda Estou Aqui, que a gente pode deixar até para outra discussão, né? Enfim, gostaria de agradecer o convite, agradecer a quem esteve aqui assistindo até agora, quem vai assistir mais tarde também, já estou agradecendo, né? E acho que dizer que a gente deve pautar cada vez mais, né, e com ações efetivas, a questão do combate ao racismo, a questão da discriminação racial, da desigualdade racial no nosso país, né, para que a gente consiga, de fato,
consolidar políticas que consigam promover a igualdade racial no nosso país. É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação novamente, Letícia, a participação de todo mundo que está vendo aqui. Eu verá mais tarde, novamente. E até a próxima live, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.